Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos dar continuidade, né, ao estudo das funções. Então vamos lá. Na última aula eu falei sobre a função soma. A função soma, ela soma todos os números que você especifica como argumento, tá? Cada argumento pode ser um intervalo, uma referência de célula, uma matriz, uma constante, uma fórmula ou resultado de outra função. Por exemplo, igual soma A1, dois pontos, A5. Soma todos os números contidos nas células de A1 a A5. Então, nós vimos que dois pontos e ponto e vírgula são operadores de referência, como eu disse na última aula. Dois pontos nós lemos como até e ponto e vírgula nós lemos como e. Tá? Um outro exemplo, soma igual, né, igual soma A1, vírgula, A3, vírgula, A5. Soma os números contidos. Na verdade aqui não é vírgula, tá? É ponto e vírgula, como eu disse na última aula. Soma os números contidos nas células A1, A3 e A5. Função média, tá? Essa é a função de hoje. Ela retorna a média aritmética dos argumentos. Por exemplo, se o intervalo A1, dois pontos a 20, contiver números, a fórmula igual média A1 até A20 retornará a média desses números. Então, a função média ela é utilizada para calcular a média aritmética. Tá? Função máximo retorna o valor máximo de um conjunto de valores. Por exemplo, se o intervalo A1, 2 pontos a 20 contiver números, a fórmula igual máximo, né? Eu preciso acentuar essa função, não posso esquecer, A1 até a 20 retornará o maior valor desses números. Então, essa função vai verificar qual é o maior valor que existe de A1 até a 20 e vai retornar esse valor. Função mínimo retorna o valor mínimo de um conjunto de valores. Por exemplo, se o intervalo A1, 2 pontos a 20 contiver números, a fórmula igual mínimo A1, 2 pontos a 20 retornará o menor, né? Vamos corrigir aqui, menor valor desses números. Então, com a mesma planilha da última aula, né? Aqui nós vimos que nós vamos usar para somar, tá? Se eu tenho, aqui são células relativas, então é só eu copiar e puxar aqui, né? Que eu vou ter o resultado dos demais. Aqui eu vou somar a semana, então igual soma, que vai daqui até aqui. Mesma coisa aqui, né? Ele vai fazer a soma da semana. Opa, sinal de igual, que vai do endereço C2 ao C5. Faltou, errei aqui o operador. Igual. E aqui ele vai somar, eu vou somar o total, né? Então, aqui vai de D2 até D5. Opa. Agora eu quero aqui o maior valor da semana, né? Lembrando que quando eu peço aqui o maior valor, eu não estou querendo o total. Eu quero o maior valor de Carlos até Letícia. Então vai ficar assim. Se é o maior valor, igual máximo. Então vocês observam que ele já está aqui para mim. Ó. Vou dar 2 cliques. Vou selecionar de B2 até B5, né? Porque eu quero verificar o maior valor de Carlos até Letícia. Então, o maior valor é o 9.584, que é a Letícia, tá? O maior valor, né? Desculpa, aqui eu vou verificar o maior valor da semana 2, tá certo? Então, vai ficar igual soma C2 até C5, tá? Então, Enter. O maior valor é 20. Opa, desculpa, C5. Isso, C5. Essa não é soma, né? Tá somando aqui, eu preciso verificar o maior valor máximo.
igual ao máximo. Então meu maior valor na semana 2 é 9.375, que é o Eduardo, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui com o menor valor. Só vou copiar, vou colar. Vou trocar aqui as informações, tá? Então aqui, ó, ao invés de ser máximo, vai ser mínimo. Só não posso esquecer que mínimo ele tem um acento agudo no i. Então ele vai verificar o maior valor que eu tenho de B2 até B5. Então vou trocar aqui as referências, tá? Então ele está verificando essa faixa de célula. Então quando eu dou Enter, o menor valor é 4.897, que é o Eduardo. Esse aí é o menor valor da semana 1. Da semana 2, vou copiar essa fórmula aqui e vou colar ela aqui. Então tá aqui. O meu menor valor é 10.680, que é a Leila, né? Desculpa, tem que trocar. Não é B, não é D, é C. Estou verificando a segunda semana, tá? Então, o menor valor é 2.845, que é a Leila, ok? E a média aritmética, né? Igual média. A função média, eu quero da primeira semana. O que ela vai fazer aqui? Ela vai somar essa faixa de célula que vai de B2 até B5 e, após esse somatório, ela vai dividir pela quantidade de referência de células que há de B2 até B5. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 referências de células de B2 até B5. Então ao dar Enter ele vai somar todos os valores dessa referência e vai dividir por 5. Tá? Então a média da primeira semana é de 7.552,50. Na segunda semana, igual média, vai fazer a mesma coisa, tá? Selecionei de C2 até C5, vai somar e dividir pela quantidade de células que há nessa referência. Então a própria função já sabe que ela tem que somar e dividir. Então ao dar Enter eu tenho aqui 6.292,50. Essa é a média, né, da segunda semana. Ok, pessoal? Então, fiquem na paz. Mais uma vez aí um grande abraço.